Depois que você tem a certeza de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de Mateus 28:19, não significam três pessoas, mas três atribuições de Deus. Deus se manifestou como Pai na criação, como Filho na encarnação e como Espírito Santo na consolação. Depois que você descobre que a doutrina de três pessoas distintas é uma doutrina estabelecida em 325 no Concílio de Nicéia por Atanásio e Constantino, mas por causa de 1690 e tantos anos de pregação de uma doutrina, a mente das pessoas já está acostumada com três pessoas. E é difícil tirar isso da sua mente. E então qualquer versículo na Bíblia que fale em três coisas, a impressão que a gente tem é que é três pessoas. A Bíblia não fala em três pessoas da divindade. Hebreus capítulo 1 diz que Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus. Na verdade, Jesus é a única pessoa que Deus tem. Ele disse isso para Filipe quando perguntou a ele: mostra-nos o Pai. E ele disse: estou há tanto tempo convosco que tu me perguntas, mostra-nos o Pai, Filipe? Não vês tu que o Pai está em mim, que as obras que eu faço não faço de mim mesmo, mas o Pai é quem faz as obras? Então, depois de estudar muito, já sabemos que não são três pessoas, mas apenas três atribuições: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas os trinitarianos querem, de qualquer forma, três pessoas na Bíblia. E então citam muitas escrituras que não dizem exatamente isto, mas eles querem que as pessoas creiam o que dizem. E eu queria mostrar essas escrituras, esclarecer algumas perguntas que eu sei que está na sua mente. Nós vamos falar hoje sobre por que Estevão então viu Jesus assentado à destra de Deus. Se não é duas pessoas, se não existe um velhinho da barba branca, como eu digo, então por que Estevão viu Jesus sentado à destra de Deus? Eu queria ler primeiro São João, capítulo 20, o versículo 17, porque tem uma escritura muito sobressalente aqui, que diz assim: disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Essa escritura para mim é grandiosa, porque de acordo com a doutrina da Santíssima Trindade, são três pessoas distintas com poderes coiguais e são coeternas. E que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. No entanto, Jesus fala aqui que Deus é Deus dele. Veja o que ele diz: eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Por que Jesus estava falando isso? Uma pessoa da Santíssima Trindade não pode ter outra pessoa como Deus dele, porque elas são coeternas, de acordo com a doutrina da Santíssima Trindade. Elas são, na verdade, co-Deus, podemos dizer assim. Mas nessa escritura aqui, claramente, Jesus está chamando o Pai de Deus dele. A questão é que as pessoas não entendem isso. Jesus está agindo como homem. Quando ele esteve aqui nessa terra, ele agiu como homem. Filipenses capítulo 2, do verso 5 em diante, diz que ele, sendo igual a Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de filho e humilhou-se a si mesmo até a ponto de morte de cruz. Eu queria que você soubesse que Jesus é o mesmo Deus, Jeová. Ele apenas tomou a forma de filho. Ele apenas agiu como filho. Ele agiu como servo. Mas, na verdade, Jesus é o próprio Pai feito carne. Dê uma olhadinha na segunda epístola de São Pedro, capítulo 1. Veja como Pedro cria em Jesus.
Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos quais conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. No Evangelho segundo São João, capítulo 20, verso 26, a Bíblia diz assim: E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Os apóstolos não criam que Jesus era a segunda pessoa da Santíssima Trindade, até porque a palavra Santíssima Trindade não existia no tempo dos apóstolos, nem tampouco as 3 pessoas distintas. O que existia no tempo dos apóstolos era a crença de Mateus 28, 19, que Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo, mas isso não significa que seja 3 pessoas, mas um Deus com 3 manifestações diferentes. Agora, voltando ao que Jesus diz em São João 20, verso 17, e disse-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, é porque Jesus estava agindo como homem. Já expliquei em outros vídeos que quando Jesus dormia estava agindo como homem, porque um Deus não dorme. Quando ele comia estava agindo como homem, porque Deus não come. Então isso tira qualquer pensamento de 3 pessoas distintas. As 3 pessoas distintas foram criadas pelo catolicismo. Eu já mostrei através do site Wikipédia que o ano 325 foi o estabelecimento da doutrina da Santíssima Trindade. 3 pessoas distintas. Mas agora já temos certeza que não há 3 pessoas distintas e que essa doutrina foi criada pelo catolicismo, mas ainda há coisas que confundem as mentes das pessoas, como por exemplo, por que Estevão, na hora do seu apedrejamento, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra direita de Deus? Em Atos capítulo 7, versículo 55, diz: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Esta tradução da Bíblia que eu estou lendo fala que ele viu a glória de Deus. Mas eu não vou olhar essa questão de tradução. Não é isso que eu estou preocupado. Verifique em outras Bíblias como diria. Mas não importa se diz a glória de Deus ou se ver a Deus. Nós precisamos saber de uma coisa, que 3 pessoas não existe. Um velhinho da barba branca não existe. Então só vale nos ver agora uma coisa. Você crê que o apóstolo São João escreveu o Evangelho segundo São João depois do apedrejamento de Estevão? Eu creio que sim. Tenho estudado sobre isso e descobri que os evangelhos começaram a ser escritos mais ou menos 40 ou 50 anos já depois de Cristo. O Evangelho de São João não foi diferente, já que a história mostra que São João morreu por volta do ano 90 ou 100. Pois bem, depois do apedrejamento, então, em São João capítulo 1, versículo 18, observe essas palavras do apóstolo São João. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Agora, quando nós dizemos que quando Estevão foi apedrejado, viu a Deus, nós estamos entrando em contradição com João, que anos depois escreveu dizendo que ninguém nunca viu a Deus. Esse mesmo São João, já quase no fim da sua vida, escreveu as cartas de São João, que estão colocadas antes do livro de Apocalipse, que também foram escritos muitos anos depois do apedrejamento de Estevão. E em 1 João capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade.
Já que o apóstolo São João, depois do apedrejamento de Estevão, afirma que ninguém viu a Deus, então o que foi que Estevão viu naquela hora que ele estava sendo apedrejado? Leva-se então para essa tradução da Bíblia que eu acabei de ler. O que ele viu foi a glória de Deus e Jesus assentado à destra desta glória. Os tradutores desta Bíblia devem ter visto isso no hebraico para traduzir desta forma. Pois mesmo que tivesse traduzido que viu a Deus, não podia ter visto a Deus, porque São João disse: ninguém viu a Deus e nem o verá. Mas você me pergunta, uma vez Moisés pediu a Deus que queria ver Deus. E Deus colocou Moisés sobre uma penha, e Moisés viu Deus de costa como se fosse a costa de um homem. Será que Moisés não viu a Deus? Se tiver visto, então João fica como mentiroso, porque João disse: ninguém viu a Deus. Então o que foi que Moisés viu? As formas que Deus apareceu no Velho Testamento para Moisés, Gideão e outros homens foram em forma teofânica. O que é isto? Deus é espírito, sendo espírito não pode ser visto. A Abraão Deus apareceu numa forma teofânica como Melquisedeque. A Moisés ele apareceu numa forma teofânica. A Gideão apareceu numa forma de anjo. Deus usava formas teofânicas para falar com o seu povo. Às vezes em coluna de fogo, uma sarça ardente como Moisés viu. Isaías no seu capítulo 6 também afirma ter visto Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Mas aqui na frente vemos que João disse: ninguém jamais viu a Deus. Então, o que Isaías também viu foi a glória de Deus. O seu séquito enchia o templo. Mas por que a Bíblia diz que Estevão viu Jesus então sentado à destra de Deus? Destra seria mão. Em Êxodo capítulo 14, versículo 30, após os israelitas terem atravessado o Mar Vermelho e que o Mar Vermelho se fechou por sobre os egípcios, a Bíblia diz: assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés seu servo. A Bíblia diz que Moisés viu a grande mão de Deus despedaçar os egípcios. No entanto, eles não viram uma mão como esta aqui, uma mão literal. Mas assim como esta Bíblia diz que Estevão viu Jesus sentado à destra de Deus, e que ele viu a glória de Deus, mas não Deus, da mesma forma Israel não viu uma mão natural ou literal, mas viu o poder de Deus em manifestação. Portanto, descobrimos então que destra na Bíblia não significa mão literal, mas significa o poder de Deus. O que Estevão viu foi a glória de Deus e Jesus assentado sobre este poder. Ele mesmo disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Isso elimina qualquer possibilidade de três pessoas distintas. A ideia de um velhinho da barba branca e um Jesus de barba mais negra e um pombinho voando por cima das pessoas não tem nada a ver com a Bíblia. Isso é uma doutrina pagã criada pelo catolicismo. A voz que ecoou do céu quando Jesus saía da água, quando o Espírito Santo foi visto numa forma corpórea, como se fosse uma pomba. É bom lembrar que o Espírito Santo não é uma pomba. Em Mateus 3,16, a Bíblia diz que o Espírito Santo foi visto como se fosse uma pomba. Assim como Jesus manifestou-se como Filho de Deus. Jesus manifestou-se como servo. Jesus manifestou-se como homem. Da mesma forma, o Espírito Santo se manifestou como uma pomba, mas o Espírito Santo não é uma pomba. Também Jesus Cristo se manifestou como Cordeiro de Deus, mas Jesus Cristo não é um cordeirinho animal. Isso são apenas atribuições que são dadas. Como Jesus morreu como um cordeiro, balindo, não revidando, mas humildemente baliu e morreu, sofreu como um cordeirinho, ele foi chamado de Cordeiro de Deus.
Como o Espírito Santo é meigo e puro como a pomba, então ele foi visto numa forma corpórea como se fosse uma pomba. Mas o Espírito Santo não é uma pomba. Ali estava exatamente Deus mostrando que a pomba, que é um animal limpo, simples e humilde, estava descendo para pousar no cordeiro, que também é um animal simples, limpo e humilde. Deus estava mostrando essa humildade. O Espírito Santo vem aos humildes. Quando a voz ecoou do céu, dizendo: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo", não significa que tinha outra pessoa lá em cima no céu. Mas o Espírito Santo, que é o Pai de Jesus Cristo, falava do céu, testificando que aquele que estava saindo da água era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a salvação para a humanidade. Mas então você me pergunta, então se você crê que a voz falou do céu e que o Pai de Jesus estava lá no céu, então são duas pessoas. Nada de duas pessoas. O Espírito Santo não é uma pessoa. Jesus diz que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Há apenas uma pessoa da divindade. Esta é o Senhor Jesus Cristo, e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, foi o que Paulo disse. Em Hebreus capítulo 1, Paulo diz que, havendo Deus antigamente falado através dos profetas, nesses últimos dias falou através do Filho, que é a expressa imagem da sua pessoa. A doutrina da Santíssima Trindade é falsa. É a marca da besta. O mundo está marcado por isso. Pai, Filho e Espírito Santo, de Mateus 28:19, nunca significa três pessoas distintas. Eu sou pai, eu sou filho e eu sou neto, mas não sou três pessoas distintas. Eu sou uma pessoa com essas três atribuições. Porque eu tenho um filho, eu sou um pai. Porque eu tenho um pai, eu sou um filho. Porque eu tenho um avô, eu sou um neto. Porém, eu não sou três pessoas. Deus foi pai criando o mundo. Depois Deus mesmo não mandou outro. Ele mesmo veio. Ele desceu e se fez carne no ventre de uma virgem e salvou nós de todo o pecado. Esta é a razão porque Jesus disse: "Vim do Pai, entrei no mundo e outra vez volto ao Pai." O que ele estava dizendo é que ele se tornou carne e outra vez ia voltar a ser espírito e voltar à forma espiritual. Em São João 16:16, Jesus disse: "Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai." Por que Jesus estava dizendo isso? Porque está dizendo: vocês estão me vendo agora, porque eu estou na forma de homem. Mas quando eu voltar à forma de Pai, não podereis mais me ver, porque eu volto a ser aquele Espírito que era no começo. Em São João 16:28, Jesus diz: "Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai." Jesus não disse assim: "Eu deixei o papai lá sentado no trono e vim ao mundo e vou voltar para sentar perto dele." Mas ele diz que saiu do Pai. Observe que ele está falando que saiu deste Pai. Entrou no mundo, agora ele deixa o mundo e volta de novo ao Pai. Quando Saulo encontrou com ele, anos depois da sua ascensão, no caminho de Damasco, Jesus tinha voltado à forma de Pai. Paulo, quando caiu do cavalo, disse: "Quem és tu, Senhor?" E ele não viu um homem, uma pessoa, mas ele viu apenas uma luz. E aquela luz disse: "Eu sou Jesus a quem tu persegue." Jesus tinha voltado à sua forma de Pai outra vez. É isso que Jesus Cristo é, meu amigo. Jesus Cristo é Deus, que deixou a forma de Pai, entrou no mundo e tomou a forma de Filho, e voltou, e todo o poder lhe foi dado outra vez. Ele é o Rei dos Reis, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é a estrela resplandecente da manhã, o lírio dos vales, o Alfa, o Ômega, o Príncipe da Paz. Ele é tudo em todos. Três pessoas distintas é paganismo. Eu aconselho que você saia disso no nome de Jesus Cristo e peça seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, de acordo com Atos 2:38, e creia que o Pai, Filho e Espírito Santo não são três pessoas distintas, mas são apenas três atribuições dadas a um Deus verdadeiro, único Senhor, Jesus Cristo, como disse Pedro. Espero que eu tenha ajudado com essas respostas. Sei que esta é a pergunta que está na mente da maioria das pessoas. Não tem lógica, amigo, de três pessoas distintas da divindade. Que Deus te abençoe.